De Boécio, a Consolação da Filosofia, livro 1. Eu que outrora compunha poemas plenos de alegria. Ai, sou agora forçada a usar de tristes metros. E eis que as musas me ditam versos de dor, e as elegias enchem meu rosto de verdadeiras lágrimas. Pelo menos elas não foram tomadas de medo, nem deixaram de ser companheiras neste amargo caminho. Glória de uma juventude outrora feliz e promissora, consolam agora o destino infeliz de minha velhice, pois repentinamente veio a inesperada velhice e, com ela, todos os seus sofrimentos. De repente, minha cabeça encheu-se de cabelos brancos e o meu corpo cobriu-se de rugas. A morte do homem é feliz quando, sem atacar os doces anos, nos acolhe no momento propício e atende ao chamado dos doentes. Mas, como ela sabe se fazer surda aos miseráveis e, cruel, ignorar os olhos em prantos. Quando a malévola fortuna me favorecia com bens perecíveis, quase me arrastou para a queda fatal. Mas, agora, tendo revelado seu vulto enganoso, eu imploro, e a morte se nega a vir a mim, porque proclamastes muitas vezes minha felicidade, amigos. Quem se desvia é porque não estava no caminho certo. Enquanto meditava silenciosamente essas coisas comigo e confiava aos meus manuscritos minhas queixas lacrimosas, vi aparecer acima de mim uma mulher que inspirava respeito pelo seu porte. Seus olhos estavam em flamas e revelava uma clarividência sobre-humana. Suas feições tinham cores vívidas e delas emanava uma força inexaurível. Ela parecia ter vivido tantos anos que não era possível que fosse do nosso tempo. Sua estatura era indiscernível. Por vezes tinha o tamanho humano, outras parecia atingir o céu e, quando levantava a cabeça mais alto ainda, alcançava o vértice dos céus e desaparecia dos olhares humanos. Suas vestes eram tecidas de delicadíssimos fios, trabalhados minuciosamente e feitos de um material perfeito. Ela revelou mais tarde ter sido ela própria quem teceu a veste. A poeira dos tempos, assim como acontece com o brilho das antigas pinturas, obscurecia um pouco seu esplendor. Embaixo de sua imagem estava escrito um pi e em cima um teta, e entre essas duas letras via-se uma escada, cujos degraus ligavam o elemento inferior ao superior. No entanto, mãos violentas rasgaram sua veste e cada uma tomou um pedaço dela, mas ela tinha livros na mão direita e um cetro na esquerda. Quando viu as musas da poesia junto a mim, cantando versos de dor, ficou muito perturbada e, lançando-lhes olhares inflamados de cólera, disse: quem permitiu a estas impuras amantes do teatro aproximarem-se deste doente? Elas não só não podem remediar a sua dor,
como vão ainda acrescentar-lhe doces venenos. São elas que, por lamentos estéreis das paixões, matam a acuidade da razão, fazem com que a alma humana se acostume à dor e não a deixam mais sossegada. Se pelo menos importunasseis um neófito com vossas insídias habituais, eu não daria grande importância, não estaríeis importunando um de meus discípulos, mas justamente a este, versado nos estudos eleáticos e acadêmicos. Afastai-vos, sereias, de cantos mortais, e deixai que eu e minhas próprias musas curemos o doente. Com essas palavras, o coro harmonioso baixou os olhos, com tristeza, e atirou-se piedosamente ao solo, com o rosto rubro de vergonha. Quanto a mim, estava com os olhos tão cheios de lágrimas, que não podia discernir essa mulher, que tinha tanta autoridade. Calado, atirei-me ao solo e esperei em silêncio o que ela iria fazer. Então, ela se aproximou e se sentou ao pé da minha cama e, vendo minha grande tristeza e terrível aflição, deplorou nestes versos a perturbação da minha alma. Oh, quão fundo mergulhou sua mente e, abandonando sua própria razão, dirigiu-se às trevas exteriores. Quando as delícias da terra alimentam e fazem crescer sua maléfica angústia, este homem, outrora livre, estava acostumado a percorrer os etéreos caminhos a céu aberto. Ele discernia a luz rósea do sol e as constelações da gélida lua, perscrutava a órbita de todas as estrelas mutantes e, vitorioso, subjugava-as em fórmulas matemáticas. Ele sabia de onde vinham os ventos violentos que elevam as águas do oceano, o espírito que anima o curso imóvel dos astros, e porque as águas vespertinas acolhem o astro do levante, que lê e rege as horas amenas da primavera, que permite que a terra se encha de flores e faz com que, no fim do ano, o fecundo outono amadureça as grossas uvas. Tudo isso o enchia de curiosidade, e ele encontrava as explicações nos mistérios da natureza. Mas ei-lo aqui, prostrado, desprovido de sua inteligência, com a nuca curvada sob o jugo e vergado ao peso do corpo, e, infeliz, é obrigado a fixar os olhos no chão. E exclamou: agora é o tempo da emenda, não da lamentação. E fixando-me com toda a intensidade de seus olhos, ela me disse: não és tu que outrora foste nutrida com nosso leite, com o nosso alimento, que se exercia com uma força viril? E, no entanto, tínhamos te fornecido todas as armas necessárias para venceres. Perdeste-as por tua culpa, e com elas vencerias. Tu me reconheces? Por que te calas? É a vergonha ou abatimento? Oxalá fosse a vergonha, mas não, é o abatimento que te oprime. Vendo-me totalmente calado, incapaz de pronunciar qualquer palavra, ela pôs a mão ternamente sobre meu peito e disse: não temas nada, é apenas uma letargia, doença comum aos espíritos logrados. Ele se esqueceu por um momento de si mesmo. Facilmente recobrará a razão. No entanto, somente se recordar quem eu sou. Ajudemo-lo. Comecemos por abrir seus olhos, que se cegaram pelas coisas humanas. Tendo dito isso, ela enxugou com um pedaço de suas vestes os meus olhos inundados de lágrimas. Então se dissiparam as trevas noturnas, e a meus olhos foi dada a capacidade de discernir novamente a luz, quando os céus estão prontos a adensar-se, sob a ação dos ventos carregados de nuvens chuvosas. O sol se esconde, e não mais se vêem as estrelas, e a terra é coberta pela noite. Mas eis que o vento boreal escapa de sua morada na Trácia, e devolve ao dia sua luz, e de repente Febo, rodeado de esplendor, desce à terra e atinge com seus raios os olhos ofuscados.
E dessa forma foram dissipadas as nuvens da tristeza. Fui iluminado pela luz celeste e recebi o discernimento para contemplar aquela face. E mal dirigi o olhar a ela, reconheci minha antiga nutriz, que desde a adolescência frequentava a minha mente. Era a filosofia. E eu lhe perguntei: mas que fazes aqui, na solidão de meu exílio, ó mestra de todas as virtudes, tendo descido do alto do céu? Ou também tu, culpada, queres partilhar as acusações caluniosas? E ela disse: haveria eu de abandonar meu discípulo e não tomar também do fardo que suportas e da calúnia que te impuseram? Mas a filosofia: não é lícito deixar caminhando sozinho um discípulo seu. Temeria eu a censura? Como se isso jamais tivesse acontecido comigo, e ficaria em pânico? Achas que esta é a primeira vez que a sabedoria se confronta com os perigos e as más ações dos homens? E também, não foi assim aos antigos, antes da época de nosso caro Platão, quando tivemos grandes embates com o perigo da estultícia? E na sua época não estava lá Sócrates, que, vencendo uma morte injusta, foi levado por mim à imortalidade? Mais tarde, a turba do popular Epicuro, os estoicos, e muitos outros ainda disputavam sua herança. Nem reclamando, nem resistindo, escapei de ser eu mesma parte da presa. A veste que eu havia tecido com minhas próprias mãos foi rasgada e arrancada, e os que fizeram isso partiram com os farrapos, pensando tê-la inteira. E, como reconheciam nesses farrapos vestígios de minha túnica, algumas pessoas desavisadas tomaram aqueles malfeitores por discípulos meus e foram levados por eles ao erro e ao engano. Pois, se nem do exílio de Anaxágoras, do veneno dado a Sócrates ou dos tormentos de Zenão ouviste falar, pelo menos de Cânio, Sêneca e Sorano, cuja fama não é por demais antiga e da qual ainda se conserva a memória, podes facilmente estudar a doutrina. O que os levou a serem mal vistos foi que, imbuídos de meus princípios morais, eles eram totalmente distintos da turba. Portanto, não é de surpreender se neste oceano da vida somos perturbados por muitas tempestades, principalmente se desejamos afastar-nos dos homens maus. E seu número, embora grande, deve, no entanto, ser desprezado, pois eles não têm guia algum que os dirija e ficam na ignorância que os deixa ao capricho da fortuna. E, quando se preparam para nos atacar com maior violência, nosso chefe nos defende com suas tropas e forma uma barreira, e eles só se apoderam das coisas sem valor. E nós, de cima, nos rimos com a inutilidade do que roubaram, pois estamos ao abrigo de todo tumulto furioso e protegidos por fortificações imbatíveis de qualquer assalto da ignorância. Todo o que é sereno e tem a vida regrada, que calca aos pés o destino e que vê retamente os dois lados da fortuna, pode ter o vulto imperturbável. Tal homem ficará impassível perante a fúria ameaçadora do mar, cujas vagas se alçam das profundezas, e do Vesúvio, quando explode e espalha turbilhões de fogos e vapores, e também na passagem do raio que mata. Em tudo é impassível, porque os tiranos, cruéis, impressionam tanto os infelizes. Eles se afligem em vão. Não esperes nada, não temas nada, e desarmarás teu adversário. Quando estás agitado de temor ou esperança, é preciso seres calmo e controlado, sem o escudo e sem o antigo jugo, e tomar a sina que te cabe. Percebes essas coisas e as pões em teu coração? Ou és como o asno diante da lira? Por que choras? De onde vêm essas lágrimas? Fala francamente e do fundo de tua alma. Se esperas a cura do médico, deves mostrar-lhes a doença. Recuperei então a coragem e disse: por acaso é necessário que venhas com tuas admoestações?
contemplar a crueldade com que a fortuna me tratou? O aspecto deste lugar já não te diz tudo? Por acaso, vês aqui a biblioteca que me deste, tu mesma, para que fosse uma prova certíssima de tua sabedoria? Nela, muitas vezes, junto a mim, discorrias sobre a ciência das coisas humanas e divinas. Tinha eu as mesmas feições e a mesma expressão quando desvendava contigo os segredos da natureza, quando tu me traçavas o curso dos astros e dirigias minha conduta e todos os meus princípios de vida segundo a órbita dos astros? É essa a recompensa que tenho por ter aderido a ti? E, no entanto, foste tu que ditaste pela voz de Platão que seriam felizes os estados governados pelos sábios ou que se consagrassem à sabedoria. Tu, pela boca do mesmo filósofo, me persuadiste de que os sábios deveriam governar os estados para impedir que o governo caísse nas mãos de pessoas sem escrúpulos e sem palavra e que fosse uma praga para os bons. Então eu, inflado por essa supremacia e com os ensinamentos que foram dados no início e longe da multidão, decidi aplicá-los na vida política. Tu sabes, e também Deus, que te fez penetrar no coração dos sábios, que apenas o desejo de realizar o bem geral me arrastou à política. Daí nasceu a discórdia com os ímprobos e, tendo eu a reta consciência em prol do direito, desprezava sempre a ofensa dos poderosos. Quantas vezes não impediu o ataque de Conigasto, barrando-o quando ele avançava sobre as riquezas dos mais fracos? Quantas vezes não impedi Triguila, pré-posto do Palácio Real, de perpetrar crimes ou ações proibidas? Quantas vezes não protegi com minha autoridade os pobres, que eram caluniados e perseguidos pela avareza dos bárbaros? Nunca alguém me fez preferir a injustiça à justiça. Quando eram tomadas as riquezas dos habitantes da província, ou estavam eles sobrecarregados de impostos, sofri tal como qualquer cidadão comum. Então, num tempo de grande penúria, o inexplicável e inesperado edito de Coepson foi proclamado e, sem dúvida, iria arrasar a Campânia. Discuti pessoalmente com o prefeito do pretório, preocupado com o interesse da comunidade. Submeti o caso ao arbítrio do rei e consegui a revogação do edito. A Paulino, de estirpe consular, as riquezas que aqueles que agora ocupam o Capitólio estavam dilapidando, consegui restituir, arrebatando-as das garras dos ladrões, e também pelo velho cônsul Albino, que havia sido condenado à revelia, intercedi e opus minha autoridade às falácias de Cipriano. Achas que fui alvo de grande antipatia? Pelo contrário, fiquei mais seguro ainda, junto aos outros que os oficiais de justiça. Ora, quem foram os que me denunciaram e arruinaram? Um certo Basílio, que havia sido servidor do rei e expulso, declarou que eu roubara dinheiro público. Além disso, Opílio e Gaudêncio, que por causa de seus inúmeros e variados crimes, o Conselho Real havia condenado ao exílio, recusaram-se a obedecer e buscaram abrigo junto à igreja. Quando o rei foi informado disso, promulgou um edito, ordenando que, se não deixassem Ravenna na data fixada, teriam a fronte marcada a fogo, antes de serem expulsos. Seria possível imaginar castigo maior? Mas, no mesmo dia, esses homens me denunciaram e a acusação foi acolhida. Mas, que aconteceu? Nossas boas obras mereceram tal coisa? A pena a que foram condenados tornou os acusadores dignos de fé? Então, a fortuna não se importou tanto com as acusações a um inocente, mas se mancomunou com a malevolência dos acusadores? E queres saber de que crime fui acusado? Acusaram-me de tentar esconder documentos do Senado, que continham acusações de lesa majestade. Que conselho dás a teu discípulo, ó mestra?
Negar o fato para ser digno de ti? Foi exatamente o que eu fiz repetidas vezes. Reconhecer o crime? Mas isso seria libertar os meus delatores. Então, preservar o Senado é um crime? Então, é ilegal acolher os decretos do Senado? Dessa forma, meu acusador, com os decretos que tinha contra mim, fez uma acusação única, reunindo-os todos. Mas é verdade que a ignorância não pode mudar o mérito das coisas e não penso ser possível, tal como diz o preceito socrático, esconder a verdade e recorrer ao engano. Em verdade, seja como for, deixa a questão ao teu arbítrio e ao dos homens mais sábios e, a fim de que esse processo e as verdades não sejam perdidas, mas registradas para a posteridade, escrevi-os escrupulosamente, para que sejam meu testemunho, pois das falsas cartas forjadas, nas quais se supunha que eu defendia a antiga liberdade de Roma, que posso eu dizer, elas seriam visivelmente mais falsas se eu pudesse mostrar a concórdia de meus delatores, procedimento este dos mais eficazes num processo. E agora, que liberdade poderia esperar, caso houvesse alguma? Responderia com as palavras de Cânio, que, acusado por Caio César, filho de Germânico, de aderir a uma conjuração movida contra César, disse: se eu soubesse de algo, tu nada saberias. Nesse caso, não ficaria muito triste, nem abalaria meus princípios a ponto de lamentar que os ímpios que houvessem atentado contra a virtude estivessem em prantos. Mas me admiro do fato de suas súplicas terem sido atendidas, pois querer o mal pode ser uma fraqueza da natureza humana, mas que um criminoso possa prejudicar um inocente com ciladas engendradas sob os olhos de Deus é de espantar. Por isso é que um familiar meu exclamou naquela hora: se Deus existe, de onde provém os males? E, se não existe, de onde vêm os bens? Seja, pois, que haja homens maus, que roubem os inocentes e os honestos senadores, e queiram a minha ruína, por ter eu convictamente defendido os senadores. Mas merecíamos ter tido o mesmo tratamento por parte dos próprios senadores? Ó, pais da pátria, merecíamos ter o mesmo tratamento de vossa parte? Tu te lembras, creio eu, pois me inspiravas tudo o que eu deveria fazer do que aconteceu em Verona, quando o rei decidiu abolir a ordem senatorial, por achar que ela estava implicada no caso de Albino, e de como, com o risco de minha própria vida, defendia a inocência do Senado. Tu bem compreendes, ó sabedoria, que digo a verdade, e não tenho por hábito jactar-me na frente dos outros. Com efeito, uma consciência, quando se vangloria muito de si mesma, diminui cada vez mais o seu mérito e recebe em troca só o prêmio da fama. Mas viste para onde levou a minha inocência? Em lugar de receber os verdadeiros prêmios da justiça, sofremos o castigo por um crime não cometido. E quando foi que, mesmo tendo sido reconhecida a culpa de um acusado, os juízes foram unânimes de tal forma que nenhum deles levou em consideração a fraqueza da natureza humana ou os caprichos da fortuna, igual para todos os homens? Se me tivessem acusado de querer incendiar templos ou degolar sacerdotes com uma espada assassina, ou ainda planejar a morte de homens de bem, eu só seria condenado se admitisse os crimes ou houvesse provas irrefutáveis contra mim. Ora, foi a 500.000 passos de distância, sem que eu pudesse me defender, que me condenaram à morte e ao confisco de meus bens, pelo crime de ter favorecido em demasia o Senado. Oh, dignos são eles de mérito, por ninguém ter podido acusá-los. Mas mesmo os delatores reconheciam o mérito de quem estavam acusando e, para obscurecer o processo junto aos juízes, inventando uma nova calúnia,
acusaram-me de ter cometido sacrilégio em meu próprio interesse. E também tu, de quem eu estava imbuído, repelias do fundo de minha alma o desejo de lidar com todas as coisas humanas. E a teus olhos eu não tinha cometido sacrilégio algum, pois repetias cotidianamente em meus ouvidos e em minha mente o dito pitagórico: toma Deus por guia. Como poderia imaginar que espíritos dos mais vis preparavam a minha prisão? A mim, que tu elevavas ao mais alto ponto, tornando-me semelhante a Deus. Além disso, a boa ordenação da minha casa, as relações de amizade que tinha com os homens mais íntegros, o parentesco com meu sogro Símaco, cujo nome era quase tão venerado quanto o teu. Todas essas coisas me defendiam da suspeita de tal crime. Mas a infelicidade! Eles acolheram a acusação de tamanho crime e fui acusado de praticar magia negra somente porque cultivava tuas disciplinas e agia segundo teus preceitos. Dessa forma, não bastou que o exercício da filosofia não tenha sido de nenhuma utilidade para mim, mas que também tu fosses vilipendiada. E acontece que, para cúmulo de meu infortúnio, os homens julgam não o mérito de tantas ações passadas, mas os caprichos da fortuna, e acreditam que esse é o desejo natural. E, dessa forma, a primeira coisa que perdem esses infelizes é a sua reputação e o que se passa na cabeça dos outros, as histórias que contam a meu respeito, os juízos contraditórios e diversos. Tudo isso eu desprezo, mas gostaria apenas de dizer que o fardo mais pesado com que a fortuna possa afligir alguém é este, que aos olhos do povo esteja sendo justamente castigado quem na verdade é inocente. Mas, quanto a mim, privado de todas as honras e de todos os cargos, fui jogado na lama devido às minhas boas ações, e já prevejo as abomináveis oficinas de criminosos exultarem de prazer e alegria, os monstros mais perversos prepararem às escuras suas acusações, os homens de bem, consternados, ameaçados pelo medo, de uma desgraça semelhante à minha, e todos os homens maus, incitados pela audácia e recompensas daqueles. Vi também os inocentes totalmente à sua mercê e sem defesa, e assim tive vontade de exclamar nestes versos: ó fundador dos orbes plenos de estrelas, tu que, apoiado em eterno trono, cortas o céu com o célere relâmpago e obriga os astros a seguirem tua lei, às vezes opondo inteiramente seu disco aos fogos brilhantes de seu irmão. A lua ofusca as estrelas menores, mas às vezes pálida, quando obscurece seu crescente junto a Febo, ela perde sua luz. E véspera, a primeira hora da noite, faz aparecer as estrelas no frio. A aurora, por sua vez, dissipando as brumas diante do sol, afugenta Lúcifer. No frio inverno, que faz cair as folhas, tornas mais breve a luz do dia. És tu que, quando se instala o torre do verão, amenizas as noites com leves brisas. Teu poder atenua as variações sazonais, as folhas levadas pelo sopro boreal. Tomas o zéfiro, essas tenras folhas, e todos os férteis grãos semeados por Arturos, o ardente Sírios os transforma em farinha. Nada escapa à tua antiga lei, tudo permanece em seu devido lugar, e tu governas tudo, com um fim certo. Desprezas apenas as ações dos homens, quando te fora preciso dirigi-las, porque a fortuna nos toma por joguetes de teu capricho. Os inocentes dobram-se ao castigo, os perversos postam-se no alto e pisam as nucas dos santos. A virtude oculta esconde-se nas trevas e o justo paga pelo crime do injusto. Nenhum perjúrio, nenhuma fraude os atinge, tingidos que estão com suas cores enganosas. Mas, quando os retos querem mostrar suas forças,
podem até derrubar os maiores reis, que temem as multidões. Quando são injustos, lança teu olhar sobre esta pobre terra. Tu que entrelaças as regras do universo, nós os homens, que somos parte não desprezível de tua grande obra, fomos vítimas dos caprichos da fortuna. Governa e detém teu rápido estridor e, do mesmo modo com que reges o imenso céu, firma estatutos estáveis sobre a terra. Quando acabei de gemer minhas mágoas, ela, com seu semblante tranquilo e sem se deixar comover por minhas palavras, disse: bastou-me ver tua tristeza e tuas lágrimas para compreender que sofrias no exílio. Mas não poderia saber quão distante é o exílio, a menos que me narrasses. No entanto, não foste expulso de tua pátria, mas te desviaste dela. Ou, se preferes ser considerado como banido, foste tu mesmo que te baniste. De fato, não podia ser banido por ninguém. Se te lembrasse de tua verdadeira pátria, saberias então que ela não era como a Atenas de outros tempos, governada pela opinião da maioria, mas por um só mestre e um só rei, que se alegra com o crescimento de seu povo e não com o banimento. De fato, deixar-se guiar e frear por ele e obedecer à sua justiça. Nisso consiste a verdadeira liberdade. Por acaso ignoras uma antiquíssima lei de tua cidade que proíbe serem expulsos os que a escolheram como pátria? Com efeito, estando ao abrigo de seus muros e fortificações, não se deve temer o risco de ser exilado. Mas, se te extravias de seus limites, corre tal risco. Por isso, não é o aspecto deste lugar ou a tua tristeza que me comovem. Tampouco lamento as esplêndidas estantes ornadas de cristal e marfim de tua biblioteca, mas o que recolheste, não dos livros, mas do que dá vida aos livros, os antigos pensamentos a eles confiados. Disseste a verdade a respeito do serviço que prestaste à comunidade, mas, considerando a multiplicidade de teus serviços, foste muito modesto e, sobre a honestidade ou a falsidade dos que te acusavam, disseste o que todos já sabiam. Quanto aos crimes e as mentiras dos delatores, achaste que bastaria mencionar os fatos para que o povo se colocasse ao teu lado em suas conversas e debates. Recriminaste também, com severidade, a ingratidão do Senado. Queixaste-te também das acusações feitas a mim. Enfim, inflamado, atacaste violentamente a fortuna e, queixando-se de que não foste justamente recompensado pelos teus méritos, fizeste votos para que a terra fosse governada como o céu. Mas eis que tua alma foi grandemente perturbada por sofrimentos e sentimentos de cólera e desespero que te puxam por todos os lados e te fazem ter disposições de espírito tais que não é possível ainda tratar-te com remédio eficaz. Dessa forma, por um tempo, usaremos de alguns remédios paliativos. Assim, a espessa casca que a desordem de tuas emoções acabou por transformar num tumor será removida, primeiro por uma leve massagem, que a preparará para ser tratada mais tarde por um medicamento eficaz. Quando, sob os raios inflamados de Febo, a constelação de Câncer tudo estiola, então, se guardaste abundantes sementes em silos indóceis e foste enganado pelas promessas de Ceres, volta-te aos carvalhos. Jamais te diriges ao avermelhado bosque para colher violetas, quando o aquilão se solta e agita as plantas do campo. Nem procures fervorosamente cortar na primavera as vides, se tens vontade de ter as uvas. É no outono que Baco prefere oferecer suas dádivas. Deus distingue as estações e as torna aptas a uma coisa, e não permite nenhum entrave a uma alternância que ele ordenou. Dessa forma, o que, por precipitação, desdenhou a ordem estabelecida, nunca pode ser bem-sucedido.
De início, permites-me fazer algumas perguntas para examinar e testar o estado de tua mente, para que eu possa saber que tipo de cura devo aplicar. E eu respondi: interroga-me como quiseres, pergunta-me tudo o que quiseres, e eu te responderei. E ela disse: achas que este mundo é conduzido por fatos acidentais e governado pela fortuna? Ou achas que é governado por uma razão? Eu respondi: seria impossível crer que um universo tão bem ordenado fosse movido pelo cego acaso. Sei que Deus preside aos destinados à sua obra e nunca me desapegarei dessa verdade. Pois bem, disse ela, em verdade, ainda há pouco exprimiste em versos tua convicção. Deploravas que os homens fossem excluídos da solicitude divina, mas não punhas em dúvida que o resto da criação era governado por uma inteligência divina. Mas, pelos céus, acho muito surpreendente que estejas doente da alma, tendo pensamentos tão elevados. Mas continuemos nosso exame. Suponho que te falte alguma coisa, mas não sei bem o que. Dize-me, já que afirmas que o mundo é dirigido por Deus, distingues também por que meios ele é dirigido? Mal compreendo o significado da pergunta. Como então poderia responder a ela? Ela então disse: dessa forma, eu não me enganava quando dizia que te faltava algo, e foi por essa falha, tal como uma brecha numa sólida muralha, que se infiltrou em ti a doença causada por tua desordem emocional. Mas dize-me, tu te recordas da finalidade do universo e para onde tende toda a natureza? Certa vez eu a aprendi, afirmei, mas minhas misérias enfraqueceram minha memória. Então sabes de onde provém todas as coisas? Sim, respondi. E eu lhe disse que provinham de Deus. E como podes conhecer o princípio de tudo e ignorar o fim? Na verdade, as características dos males que te afetam e sua força são tais que elas podem deslocar um ser humano longe de sua morada, mas não lhe tirar o juízo, nem o arrancar por inteiro de si próprio. Mas eu gostaria que respondesse também a seguinte pergunta: tu te lembras de que és um homem? Como? Disse eu, haveria de não me lembrar. Então, replicou ela, o que é afinal um homem? Poderias me explicar? Tu me perguntas se sou um animal racional e mortal? Sim, eu sei, e é isso que digo que sou. E ela me perguntou: não sabes que és mais alguma coisa? Não, respondi. Disse então ela: agora reconheço uma outra causa de tua doença, e talvez essa seja a causa principal. Deixaste de saber o que tu és. Assim, desvendei completamente a causa de tua doença, bem como a maneira de te curar. De fato, é devido ao esquecimento que estás perdido, que te lamentas de ter sido exilado e privado de teus bens. É porque desconheces qual é a finalidade do universo, que tu imaginas serem felizes e poderosos, os que te acusaram. É porque esqueceste as leis que regem o universo, que julgas que a fortuna segue seu curso arbitrário e que ela é deixada livre e soberana. Tais são as causas temíveis, não digo apenas da doença, mas até da morte. Mas agradeço ao dispensador de toda saúde, pelo fato de que tua natureza ainda não te abandonou completamente. Consideremos que tua maior chance de cura reside na verdade de que acreditas no governo do mundo, quando dizes que ele não é sujeito aos acidentes, mas à razão divina. Não temas nada. A partir de agora, desta faísca acenderá em ti a chama da vida. Mas, dado que é prematuro submeter-te a um remédio forte e que, com certeza, os espíritos são de tal forma que, cada vez que eles abandonam as ideias verdadeiras, revestem-se das falsas,
o que provoca uma turba de sensações desordenadas que embaraça a verdadeira percepção. Vou então tentar, por um tempo, dissipar por atividades sutis e mesuradas as trevas de tuas impressões enganosas, para que possas reconhecer o brilho da verdadeira luz. Escondidas por negras nuvens, as estrelas não podem emitir nenhuma luz. Se, na superfície do mar, o virulento hausto sacode as ondas, cuja transparência tem o aspecto do brilho do céu, sob uma negra fusão de areia e lama, extinguem-se seus fogos, a torrente que vai desbastando os cumes das altas montanhas, frequentemente se choca contra um rochedo. Tu também, se queres, como a luz límpida, discernir a verdade, renuncia à alegria, afasta os prazeres e também a dor. O espírito fica nebuloso e aprisionado quando está sob seu jugo.